Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e o amor de Jesus estejam com cada um de vocês neste momento. Hoje, quero compartilhar uma mensagem poderosa que pode transformar profundamente nossas vidas e nossa caminhada com Deus. Vamos refletir juntos sobre como Jesus escolheu os 12 discípulos entre milhares de pessoas. Imagine só, o Filho de Deus, caminhando pelas estradas empoeiradas da Galileia, observando atentamente cada rosto, cada coração. Entre uma multidão de seguidores, ele buscava aqueles que seriam os pilares de sua igreja na terra. Não é incrível pensar que, assim como Jesus escolheu cuidadosamente seus discípulos, ele também nos escolhe hoje? Quando olhamos para a história da escolha dos discípulos, vemos que Jesus não selecionou os mais ricos, os mais instruídos ou os mais poderosos. Ele chamou pessoas comuns, com defeitos e falhas, assim como nós. Pescadores, cobradores de impostos, homens simples que estavam dispostos a largar tudo para seguir o Mestre. Isso nos mostra que Deus não olha para nossas qualificações externas, mas para o nosso coração. Pense por um momento. Você já se sentiu inadequado ou insuficiente para ser usado por Deus? Talvez você olhe para si mesmo e veja apenas fraquezas e limitações. Mas deixe-me dizer algo importante. É exatamente nesses momentos que Deus quer agir em sua vida. Assim como ele viu potencial em Pedro, o pescador impulsivo, ou em Mateus, o cobrador de impostos desprezado, ele vê potencial em você. A escolha dos discípulos nos ensina uma lição valiosa sobre a graça de Deus. Jesus não esperou que eles fossem perfeitos para chamá-los. Ele os chamou sabendo de suas imperfeições e se comprometeu a transformá-los. Da mesma forma, Ele nos chama hoje, não porque somos perfeitos, mas porque Ele quer nos aperfeiçoar através de seu amor e sua graça. Quando Jesus olhou para aqueles homens comuns, Ele viu, além de suas aparências e ocupações, Ele enxergou corações dispostos a aprender, a crescer e a se entregar completamente à vontade de Deus. E sabe de uma coisa? Ele olha para você da mesma maneira. Não importa o seu passado, suas lutas ou seus medos, Jesus vê em você um discípulo em potencial, alguém que pode impactar o mundo com seu amor. Reflita comigo. Quantas vezes nos sentimos inadequados para servir a Deus? Quantas vezes pensamos que nossa história, nossos erros ou nossa falta de habilidades nos desqualificam? Mas a verdade é que Deus usa justamente nossas fraquezas para mostrar seu poder. Ele transforma pescadores em pescadores homens, cobradores de impostos em evangelistas e pessoas comuns em instrumentos poderosos de sua graça. A história da escolha dos discípulos nos lembra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Ele não busca perfeição, mas sim corações dispostos. Pense em como isso se aplica à sua vida. Talvez você se sinta inadequado para servir na igreja, para compartilhar sua fé ou para ajudar os outros. Mas lembre-se, se Deus pôde usar 12 homens imperfeitos para mudar o mundo, imagine o que Ele pode fazer através de você. Cada um dos discípulos tinha sua própria história, suas próprias lutas e dúvidas. Pedro era impulsivo, Tomé era cético, Judas lutava com a ganância. Mesmo assim, Jesus os chamou e investiu neles. Ele passou o tempo ensinando-os, corrigindo-os com amor e moldando seus caracteres. E é exatamente isso que Ele quer fazer em nossas vidas hoje. Quando pensamos em como Jesus escolheu os discípulos, somos lembrados de que Deus vê além das aparências. Ele enxerga o potencial que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos ver. Você já parou para pensar que, assim como os discípulos, você também foi escolhido por Jesus para uma missão especial? Cada um de nós tem um chamado único, um propósito para cumprir neste mundo. A jornada dos discípulos com Jesus não foi fácil.
Eles enfrentaram desafios, incompreensões e perseguições. Mas a cada passo, Jesus estava lá, guiando-os, ensinando-os e fortalecendo-os. Da mesma forma, Ele promete estar conosco em nossa caminhada de fé. Não importa quão difícil seja o caminho, Jesus está ao nosso lado, nos sustentando e nos transformando. Imagine o momento em que Jesus olhou nos olhos de cada um daqueles homens e disse: "Sigam-me". Foi um chamado para uma vida completamente nova, para uma jornada de fé que mudaria o curso da história. Hoje, Jesus faz o mesmo convite a cada um de nós. Ele nos chama para segui-lo, para confiar nele e para permitir que ele nos use de maneiras que jamais imaginaríamos. A escolha dos discípulos nos ensina sobre a importância da fé em nossas vidas. Jesus não chamou apenas um indivíduo, mas formou uma equipe. Ele sabia que precisaríamos uns dos outros em nossa jornada espiritual. Da mesma forma, somos chamados a nos unir como corpo de Cristo, apoiando-nos mutuamente, compartilhando nossas lutas e celebrando nossas vitórias juntos. Pense em como seria se Jesus estivesse caminhando por sua cidade hoje. Será que ele pararia diante de sua casa? Será que ele olharia em seus olhos e diria: "Siga-me"? A verdade é que ele já fez esse convite. Através de sua palavra, através das circunstâncias da vida, Jesus está chamando você para uma vida de discipulado, uma vida de intimidade com ele. Quando olhamos para os 12 discípulos, vemos um grupo diversificado. Havia entre eles personalidades diferentes, origens distintas e habilidades variadas. Isso nos mostra que não existe um tipo específico de pessoa que Deus usa. Ele usa a todos nós, com nossas peculiaridades e talentos únicos, para compor um belo mosaico de sua graça. A escolha dos discípulos foi um ato de amor e propósito. Jesus sabia exatamente quem ele estava chamando e por quê. Da mesma forma, sua escolha por você não foi um acidente. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha você em seus planos. Você é amado, escolhido e chamado para um propósito eterno. Reflita sobre como os discípulos responderam ao chamado de Jesus. Eles deixaram suas redes, seus negócios, suas vidas antigas para segui-lo. Que tipo de entrega Jesus está pedindo de você hoje? Talvez seja deixar um hábito prejudicial, perdoar alguém que o magoou ou dar um passo de fé em uma nova direção. Lembre-se, o que deixamos para trás não se compara ao que ganhamos ao seguir a Cristo. A jornada dos discípulos com Jesus foi uma escola de fé. Eles viram milagres, ouviram ensinamentos profundos e testemunharam o amor de Deus em ação. Mas também enfrentaram tempestades, dúvidas e fracassos. Através de tudo isso, Jesus estava formando seus caráteres, preparando-os para a grande missão que tinham pela frente. Da mesma forma, cada experiência em nossa vida é uma oportunidade de crescimento e aprendizado com Cristo. Quando pensamos em como Jesus escolheu os discípulos, somos lembrados de que Deus não nos chama por causa de nossas habilidades, mas por causa de nossa disponibilidade. Ele não busca perfeição, mas sim corações abertos e dispostos a aprender e mudar. Você se sente inadequado? Lembre-se, é exatamente nesses momentos que devemos buscar mais a Deus. A escolha dos discípulos nos ensina sobre a paciência e o amor de Jesus. Ele sabia que aqueles homens cometeriam erros, que o negariam, que o trairiam, que duvidariam. Mesmo assim, ele os amou até o fim. Isso não é uma bela imagem do amor de Deus por nós? Mesmo conhecendo nossas falhas, ele nos escolhe e nos ama incondicionalmente. Pense em como deve ter sido para os discípulos deixar tudo para seguir Jesus. Eles abandonaram a segurança de suas vidas cotidianas por algo desconhecido, mas infinitamente maior. Às vezes, Deus nos chama para sair de nossa zona de conforto, para confiar nele em meio às incertezas.
É nesses momentos que experimentamos o poder transformador de sua presença em nossas vidas. A história da escolha dos discípulos nos lembra que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Aqueles pescadores e cobradores de impostos se tornaram os pilares da igreja primitiva, levando o evangelho aos confins da terra. Imagine o que Deus pode fazer através de sua vida se você se entregar completamente a Ele. Quando Jesus olhou para aqueles homens, ele viu além de suas profissões e status social. Ele enxergou seus corações, seus potenciais e o impacto que teriam no reino de Deus. Da mesma forma, quando Deus olha para você, ele vê muito mais do que as pessoas ao seu redor podem ver. Ele enxerga o filho ou filha amada que foi criado à sua imagem, o potencial que existe em você. A escolha dos discípulos nos ensina sobre a importância do discipulado. Jesus não apenas os chamou, mas investiu tempo neles, ensinou-os, corrigiu-os e os preparou para a missão. Isso nos lembra da importância de buscarmos crescimento espiritual contínuo, de nos conectarmos com outros crentes e de investirmos na vida daqueles que Deus coloca em nosso caminho. Reflita sobre como os discípulos eram diferentes uns dos outros, mas unidos pelo amor a Cristo. Da mesma forma, a igreja hoje é composta por pessoas de todas as origens, culturas e personalidades. Nossa diversidade não é um obstáculo, mas uma bela expressão da criatividade de Deus. Juntos, formamos o corpo de Cristo, cada um com seu papel único e importante. A jornada dos discípulos com Jesus foi marcada por altos e baixos. Houve momentos de grande fé e outros de profunda dúvida. Mas através de tudo isso, Jesus permaneceu fiel. Ele nunca desistiu deles, mesmo quando eles falharam. É bom saber que o mesmo Jesus que foi paciente com os discípulos é paciente conosco hoje. Quando pensamos em como Jesus escolheu os discípulos, somos desafiados a olhar para nossas próprias vidas. Que áreas precisamos entregar completamente a Ele? Onde estamos resistindo ao seu chamado? Lembre-se, assim como Ele transformou homens comuns em apóstolos poderosos, Ele quer transformar você, usando sua vida para impactar a vida de outras pessoas. A escolha dos discípulos nos lembra que Deus não vê como o homem vê, onde outros viam pescadores rudes ou cobradores de impostos desprezados. Jesus viu potencial para o reino. Isso nos encoraja a olhar além das aparências, a ver as pessoas como Deus as vê, cheias de potencial e dignas de amor. Pense em como deve ter sido emocionante para os discípulos caminhar lado a lado com Jesus, testemunhar seus milagres, ouvir seus ensinamentos. Hoje, através do Espírito Santo, temos o privilégio de experimentar essa mesma intimidade com Cristo. Ele quer caminhar conosco, falar conosco, transformar-nos dia após dia. A história da escolha dos discípulos é, no fundo, uma história de graça. Homens imperfeitos, escolhidos pelo Deus perfeito para uma missão eterna. Essa mesma graça está disponível para você hoje. Não importa seu passado, suas lutas ou seus medos. Jesus o está chamando para uma vida de propósito e significado em seu reino. Queridos irmãos e irmãs, que possamos responder ao chamado de Jesus, assim como os discípulos responderam. Que possamos deixar nossas redes, seja lá o que for que nos prende, e seguir a Cristo de todo o coração. Lembre-se, você foi escolhido, você é amado e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Agradeço a todos vocês por terem me acompanhado nesta reflexão sobre como Jesus escolheu os 12 discípulos. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos que edificam nossa fé. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. E fique atento ao próximo vídeo que aparecerá na tela final. Tenho certeza de que será uma bênção para a sua vida.
Que a paz de Jesus esteja com todos vocês.